Bom dia, irmãos queridos. Neste domingo, dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na festa da padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Aparecida, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. Fazei o que ele vos disser. O trecho do Evangelho que hoje meditamos é riquíssimo e não bastariam os diários de um ano inteiro para meditá-lo. Portanto, vamos nos concentrar nas claras e decididas palavras que Maria pronuncia para os servos e para o mundo inteiro. Fazei o que ele vos disser. Apesar de sua grandeza indizível, Maria sempre aponta para Jesus e nos ensina a obediência à sua palavra. Hoje o Brasil é em festa e com ele toda a Missão Belém. Nossa Senhora Aparecida está no sangue do povo brasileiro. Vamos nos confiar a ela para que nos ajude a ser verdadeiros discípulos missionários como ela é. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, porque era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Houve um casamento em Caná da Galileia. Caná era um lugarejo bem perto de Nazaré. Devia se tratar de amigos íntimos ou até parentes da família de Maria e Jesus. Não se fala aqui de José, que provavelmente já havia morrido. No texto, surpreendentemente se diz: estava lá a mãe de Jesus. Maria é definida não pelo seu nome, mas pela sua missão, e aparece primeiro, antes que o próprio Jesus, porque o texto assim continua: foi convidado também Jesus com seus discípulos. Maria aparece antes de Jesus, isso é significativo. Maria é sempre definida como mãe de Jesus, mulher e mãe. Bem sabemos que nenhuma palavra se encontra por acaso no Evangelho de João. É importante enquadrar a cena, porque Maria aparece aqui não como uma simples convidada, mas antes como uma amiga da casa. Aquela pessoa que se chama para dar uma ajuda em situações especiais, para que tudo flua bem. Nesse tempo, Jesus havia acabado de ser batizado no Jordão e estava começando sua pregação. Estava recolhendo seus primeiros discípulos. Os esposos convidaram também ele com seu pequeno grupo e Jesus foi.
Isso é bem importante e define quanto Jesus preza e promova a união conjugal. Sem dúvida, ele podia dizer que não tinha tempo, mas ele foi. Sabemos o que aconteceu durante o banquete, que segundo o costume da época durava 8 dias. No final da festa começou a faltar vinho, e isso era algo muito grave naquele tempo, porque era mesmo o vinho o símbolo da alegria da festa. A serenidade destes esposos começou a se perturbar. Eles não haviam calculado bem as coisas. Não podia faltar vinho numa festa. Seria como se faltasse eletricidade durante o casamento, faltasse música, faltasse comida. Aquilo que devia constituir para eles a recordação mais linda de sua vida, talvez a única festa de sua existência, de gente pobre e humilde, que trabalhava duro do nascer ao pôr do sol, o mais importante e talvez a única festa de sua vida estava afundando. Estava para se transformar em um fato triste e humilhante. O que fazer? Nesse momento de desconforto, de angústia repentina, de desnorteamento, aparece a mãe de Jesus, que percebe a situação e logo diz a seu filho: eles não têm mais vinho. É claro que essa não era uma informação neutra, mas subentendida. Jesus, tu podes fazer algo por eles para que sua festa não termine? Jesus nunca tinha feito milagre ou sinal algum até então, e sabia que esse início significaria o início da sua hora, a hora da sua plena apresentação ao mundo, da sua morte e ressurreição. E respondeu à sua mãe de uma forma misteriosa que somente os dois podiam entender: mulher, que há entre mim e ti? Minha hora ainda não chegou. Esta frase é a tradução de um jeito aramaico de se expressar. O aramaico era a língua que Jesus falava com a sua mãe. Pois bem, esta expressão literalmente é: o que a mim é a ti? O que cabe a mim é a ti? Esta expressão é difícil para ser traduzida, porque normalmente define como que um distanciamento. Mas neste caso não se trata de um distanciamento de falta de respeito ou repreensão, mas de um distanciamento que é a redefinição dos papéis. Maria e Jesus viveram por 30 anos como mãe e filho. Numa vida normal, Jesus era carpinteiro e Maria cuidava dele e cuidava da casa. Mas esta vida normal era a semente da hora, da grande hora de Jesus. Mas neste momento, este pedido que Maria faz é algo novo, totalmente novo. Com este pedido, algo novo está para começar. Maria nunca tinha pedido um milagre até então, pelo que sabemos. Mas neste momento, ela promove decididamente algo totalmente novo. Desencadeia um processo que sai totalmente do trilho da vida normal. Maria desencadeia a hora de Jesus. Tanto que Jesus responde: mulher, minha hora ainda não chegou. João diz que o casamento de Caná da Galileia aconteceu no 3º dia. Bem sabemos que para o evangelista, o famoso 3º dia não é uma data cronológica, mas teológica, que define com precisão a hora de Jesus, que se manifesta claramente no 3º dia da ressurreição. Portanto, o episódio deve ser lido à luz dos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus, o qual sabe muito bem que esse milagre desencadeará e abrirá o tempo novo, o último dia, a famosa hora, e afirma que ainda não chegou o momento. A mãe não recua. Ela está consciente do seu papel de mulher
esposa e mãe de Deus, e adianta a hora. Antecipe essa famosa, importantíssima hora. De fato, Jesus muda a sua vontade. Inicialmente, ele não quer começar a sua hora, e depois que Maria lhe manda os servos, ele opera o grande sinal milagre, que consagra o casamento definitivo de Deus com a humanidade, além de resolver o problema desses pobres esposos. Com esse sinal milagre, começa um novo tempo. Esse trecho é sem dúvida um diamante de 1000 facetas, que não podem ser aprofundadas no breve tempo que temos à disposição. Mas pelo menos uma reflexão se torna necessária. Antecipando e desencadeando a hora de Jesus, Maria está muito consciente de que está abrindo para Jesus as portas da sua terrível paixão e morte, porque a hora é a hora da glória da cruz, da morte de Jesus e a ressurreição. Nesse momento, Maria não age somente como mãe humana, que tentaria afastar o mais possível do seu filho o perigo mortal, mas como mulher, que entra no plano da salvação e redenção, com um papel único e extraordinário. Não esqueçamos que o proto-evangelho de Gênesis 3 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua linhagem e a tua. A hora de Jesus fecha o tempo de Jesus carpinteiro e inicia o tempo explícito de Jesus Messias. Assim, Maria conclui o tempo de simples mãe de família e se torna a primeira discípula de Jesus, primeira célula de igreja, figura de igreja, mãe dos novos filhos, mãe da igreja, mãe da humanidade. É isso que acontece a partir das bodas de Canaã. Maria aceita e faz isso com coragem. Nesse momento, ela está em plena comunhão com o Pai, que tanto ama o mundo que entrega o seu Filho unigênito. No mesmo momento, dentro da mesma vontade, Maria entrega o seu Filho primogênito para que se realize a salvação do mundo. Ela, que aparentemente não havia entendido a vocação concreta do seu filho quando tinha 12 anos, no tempo de sua perca em Jerusalém e reencontro entre os doutores do templo, hoje o lança na sua nova missão, que chegará aos dias sangrentos da Sexta-feira Santa. Bem sabemos que naquela terrível Sexta-feira Santa, Maria morreu com seu filho, morreu por dentro, se sacrificou junto do seu filho para que nós tivéssemos a salvação. Este é o preço do amor, do seu amor para cada um de nós. Que há entre mim e ti? Com esta frase aparentemente dura, Jesus faz Maria adquirir consciência de sua missão única e a associa à sua missão redentora. O terceiro dia não é somente de Jesus, mas também de Maria. Ela se torna mártir junto a Jesus no sacrifício sangrento da cruz. Enfim, esse terceiro dia, é importante lembrar, é o dia em que Jesus se entrega a Maria como mãe da humanidade. Mulher, eis o teu filho, diz Jesus na cruz. Em Caná da Galileia, inicia o terceiro dia de Maria e de Jesus, na mesma hora. Afirma Papa Bento XVI. A cruz é realmente o lugar onde se manifesta perfeitamente a compaixão de Deus pelo nosso mundo. Hoje, contemplamos Maria que partilha a compaixão do Filho pelos pecadores. Da mesma forma que aconteceu ao seu filho Jesus, também é possível afirmar que este sofrimento levou também a ela à perfeição, de modo a torná-la capaz de acolher a sua nova missão espiritual
que o Filho lhe confia imediatamente antes de entregar o Espírito. Tornar-se a mãe de Cristo nos seus membros. Naquela hora, através da figura do discípulo amado, Jesus apresenta a cada um de nós, cada um dos seus discípulos, à mãe, dizendo-lhe: eis o teu filho. São sempre palavras de Papa Bento XVI, que assim continua. A cruz é realmente o lugar onde se manifesta perfeitamente a compaixão de Deus pelo nosso mundo. Maria vive hoje na alegria e glória da ressurreição. As lágrimas derramadas ao pé da cruz transformaram-se num sorriso que nada mais apagará, embora permaneça intacta a sua compaixão materna por nós. Atesta-o a intervenção da Virgem Maria em nosso socorro ao longo da história e não cessa de suscitar por ela, no povo de Deus, uma confidência inabalável. Maria ama cada um dos seus filhos, concentrando a sua atenção de modo particular naqueles que, como filho dela na hora da paixão, se acham mergulhados no sofrimento. Ama-os simplesmente porque são seus filhos, por vontade de Cristo na cruz. Vamos agora retomar de novo este maravilhoso trecho que nos faz saborear a festa de hoje. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus disse: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, porque era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Vamos neste momento escolher um propósito que nos coloque no coração de Maria, nos leve a pensar nela em cada momento. Podemos orar com a oração do terço durante o dia, sobretudo participar das santas missas deste grande dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Vamos dedicar mais um minuto para refletir bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Fazei o que ele vos disser. Paz e alegria a todos. Que há entre mim e ti? Quanto é grande a tua missão, mulher. Paz e alegria a todos. Tu sabias que o teu bebê andaria sobre as águas? Será que tu sabias que teu filho salvaria os nossos filhos? Tu sabias que o teu menino viria nos recriar e que o filho a quem tu deste a luz te faria mãe do mundo? Maria, tu sabias que o teu bebê faria os cegos verem? Será que tu sabias que o teu filho a tempestade acalmaria? Tu sabias que o teu menino era verdadeiro
Maria, tu sabias que o teu menino criou os céus e a terra? Acaso tu sabias que o teu bebê governa